Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Esse é o Sem Mais Delongas. Eu sou Otávio Falcão e serei seu anfitrião nesse espaço de conversas sobre o universo do aprender. Papos de coração aberto, experiências reais e muita empatia. Bora pro que interessa. Editor, roda a vinheta. Esse podcast é um projeto da Binous, uma edtech que nasceu com a missão de revolucionar a aprendizagem e preparar as pessoas e as empresas para o futuro do trabalho. Eu sou a Isabela Jabor, fundadora e CEO da Binous. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso papo de hoje. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo de quando você estiver ouvindo aqui. Bem-vindos a mais um episódio do Sem Mais Delongas. A gente tá aqui com Isabela Jabor. Oi, ótimo. Palmas, editor, palmas para Isabela Jabor. Obrigada. Seja bem-vinda. Eu gravei 7º episódio, estamos. Olha só, daí, né? Você sempre eu sempre erro. metade, Eu sempre erro. É o número da perfeição, 7. Sete é centênio, é um número cabalístico. Perfeito, tô animada pra esse papo hoje, hein? Boa. E estamos aqui falando sobre as 12 habilidades do futuro e hoje temos o prazer de receber Felipe Gonçalves. Muito bom! Palmas. Prazer é todo meu. Felipe. Roubando pra mim o prazer aqui com vocês. Coisa boa. Obrigada por ter aceitado esse papo. Imagina, eu que agradeço muitíssimo o convite. Tô animadíssimo. Boa. E hoje a gente vai falar sobre pensamento crítico. E, Felipe, antes da gente falar sobre essa habilidade, conta pra gente quem é Felipe Gonçalves. Cara, essa pergunta aí é de terapia, né? Quase Marília eu tô Gabriela. descobrindo ainda, tem anos. Exato, Quase Marília Gabriela. Ai. Bom, eu sou Felipe, eu sou casado, tenho 2 filhos, sou casado com a Lorena, um beijo, minha esposa, né? Sou pai do Teodoro, do Matias. Teodoro tem 6 anos, o Matias tem 4. São as pessoas que mais me ensinam nesse mundo, de verdade. Sou o 4 de 7 filhos. Meus pais tiveram 7 filhos. Por isso. Sou o número 4. Por isso, 7. Olha só, é o 7. Aí, ó, verdade. Daí que veio. E eu costumo dizer que eu sou professor de profissão. Eu sou graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Atualmente eu faço mestrado em Educação, também na USP, na Faculdade de Educação. E trabalhei muito tempo na Prefeitura de São Paulo, hoje já não mais, depois posso contar um pouco mais detalhe dessa transição. Moro em Jundiaí, né? Gosto de cozinhar, gosto de fazer pizza, gosto de brincar com a molecada e adoro dar aula. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto no mundo, ver pessoas aprendendo comigo. Isso é maravilhoso. E por que, cara? Ter essa paixão por dar aula? Além de ver que as pessoas estão aprendendo contigo. Eu já vou cancelar minha terapia, porque esse papo aqui é mais legal, hein? Bem mais divertido. Eu inspirei o terapeuta. Não, pelo amor de Deus. Não, cara, por que eu gosto de dar aula? Muito bom, muito bom. Olha, usando a comunicação não violenta, eu diria que eu tenho uma necessidade de conexão. Perfeito. E eu acho que o espaço da sala de aula, ele produz isso. Essa é uma primeira resposta. Mas eu acho que é um espaço de potência também. Legal. Porque tem uma ideia, né, de uma filósofa chamada Hannah Arendt, que eu gosto muito dela, que ela chama de natalidade. E ela fala que o novo, ele produz algo que nunca existia. Então, quando a gente fala da inovação, para mim, algo mais inovador é uma criança. Né? Porque elas são capazes de criar coisas que a gente não imaginava. E eu descobri que dentro da sala de aula tinha um Felipe que eu não via em outros lugares. Então, eles eram capazes de tirar o melhor de mim. Então, eu estou cansado de lembrar assim, de situações múltiplas em que eu entrei de um jeito e saí muito melhor depois da sala de aula. E isso, cara, em mais diversos formatos. Sala de aula da escola pública mais tradicional até o ensino mais disruptivo e inovador, sabe? Eu acho que o processo educativo, eu acho que é muito isso. Essa interação dá esse tipo de resultado, né? Exatamente. Eu acho que até algumas críticas que fazemos à educação é mais por esse esvaziamento. As pessoas não puderam experienciar isso. Mas quando a gente experiencia, isso toca o coração, assim. Essa coisa de entrar de um jeito e sair do outro é muito verdade, né? Essa semana eu tava finalizando um processo que eu mentoro, né? E tava refletindo sobre o processo da mentoria. E eu pensei nisso. Eu falei, nossa, até compartilhei no LinkedIn que é um dos processos desse processo de ensino-aprendizagem que eu acho mais fantásticos, assim, porque você entra e é um processo sistematizado, né? Você vai, pensa o que você vai fazer, você vai falar. Você entra de uma forma. É um meta-aprendizado. Aí você termina o processo pensando não só sobre o que você falou e tudo, mas sobre o que você reaprendeu naquele momento, né? Como é que você saiu daquele momento. Então, acho que tem a ver com
essa potência que tá na conexão, na troca com o outro. Posso assinar embaixo ali do que ele falou, do porquê. Muito bom. Boa. Felipe, então conta pra gente, cara, do teu ponto de vista, o que é pensamento crítico? Boa pergunta também. Cara, eu vou começar dizendo o que não é o pensamento crítico. Legal. Perfeito. Eu acho que pensamento crítico Gostamos. não é sair criticando todo mundo. Ótimo. Sabe? Aquela pessoa que tudo ela tem uma opinião muito certa. Aquela Sim. pessoa que tudo ela precisa mostrar que ela sabe mais. Perfeito. Pra mim, isso eu acho que não é pensamento crítico. Isso é só ser deselegante, assim, né? Porque o pensamento crítico, eu acho que ele tá muito mais alinhado, primeiro, a uma capacidade nossa de fazer pergunta. Então, eu arrisco dizer que é uma competência inata. Todas as pessoas sabem fazer isso, né? Eu tava falando um pouco dos meus filhos. Cara, a criançada é ótima para isso, né? Eles fazem perguntas que a gente não pensou. Eles conectam coisas que, às vezes, na nossa naturalidade, na nossa questão cultural, a gente não vê. Perfeito. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Eu acho que o pensamento crítico está muito relacionado a essa nossa capacidade de fazer perguntas. E o segundo ponto, eu acho que o pensamento crítico está muito relacionado também a gente ser capaz de tomar decisões. Acho que até do ponto de vista filosófico, assim, né? Eu escolher tomar água ou refrigerante. Isso é uma escolha de pensamento crítico ali. Porque mesmo que seja num processo muito autônomo, eu escolhi A e não B. Então, escolher A é não escolher B também. Perfeito. Então, acho que o pensamento crítico, ele diz por aí. E eu acrescentaria um terceiro aspecto do pensamento crítico, que é o aspecto ético. Porque no momento em que eu estou refletindo, parando para pensar sobre como eu tomo decisões, fazendo perguntas, eu acho que isso tem uma possibilidade de mudança das pessoas. Perfeito. E no fim de construção de coletividade mesmo. Então, eu sou muito reticente às ideias de que o pensamento crítico atrapalha. Eu acho que o pensamento crítico não atrapalha. Perfeito. Eu acho que o pensamento crítico, como eu estava falando da escola, né, que é um espaço de potência, eu acho que também é. Eu acho que a inovação, ela depende do pensamento crítico. Senão a gente vai criar coisas que aí são complicadas também, né? Total. Perfeito. Não, e criar coisas respondendo o quê, né? Pra quê, pra quem, por quê. Então, acho que quando você fala a capacidade de fazer pergunta, e não à toa a gente, né, entende que essa habilidade hoje na Binance está dentro de inovação, né? Que você falou, claro, ela é uma habilidade para N outros setores, enfim, temas da nossa vida cotidiana e profissional. Mas para a inovação principalmente, né? Porque como é que você vai criar um valor novo, né? Criar algo diferente sem essa capacidade crítica do questionar, né? Então, assim, faz todo sentido isso. E acho que tem um ponto que você falou do que não é, né? As pessoas acham que também criticar é criticar tudo. E criticar sem aquele famoso, mas quer trazer a crítica, traz a solução também, né? Acho que isso é uma coisa que a gente escuta muito. Quer trazer a crítica, traz a solução. O que você acha dessa frase? Faz criticar sentido? É fácil, né? Do criticar é fácil, mas trazer a solução também. Porque eu tenho um ponto sobre isso, mas eu queria ouvir o Felipe primeiro. Então, às vezes a gente escuta, para criticar, traz a solução. É necessário? É verdade isso? Precisa trazer logo a solução para criticar? Como é que você vê? Muitas coisas. Eu acho que a primeira delas que eu vejo é que, não necessariamente, mas eu acho que depende muito da intencionalidade da crítica. E depende muito do nosso interlocutor, né? Uma das habilidades que vocês comentam é da comunicação não violenta. E eu acho que o pensamento crítico, ele funciona muito melhor se a gente conecta ele com outras competências. Então, dentro de um processo criativo, por exemplo, o design thinking, né, eu tenho um momento que eu posso fazer crítica, somente crítica. E o momento da ideação é outro. Eu não preciso relacionar as duas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que é importante a gente preservar esses momentos. O problema é que, em alguns momentos, um interlocutor, a pessoa que recebe a pergunta, ela tem certas certezas que, quase como se ela projetasse a subjetividade dela naquelas certezas. Perfeito. Pôr em questão essa certeza, para ela é muito dolorido. E aí ela se defende. São vieses? Essas certezas são vieses da pessoa? Poderia. Aí tem várias referências. Eu acho que o viés é né? Eu, dentro do mestrado, eu chamo isso de processo de subjetivação. Assim. Perfeito. Porque nós vivemos processos sociais que fazem com que a gente seja aquilo que a gente é. Vou dar um exemplo. Eu me apresentei como professor. Né? Se alguém me faz uma pergunta que põe em questão o ato de ser professor, algo, por exemplo, olha, você não percebe que o professor muito mais ele reproduz desigualdade do que produz igualdade? A tendência vai ser eu me defender dessa pergunta. Porque você se identifica com aquele objeto em questão, né? Exatamente. Eu me identifico como um professor transformador. Aí se alguém fala, olha, vamos ver os dados, né? Dos seus alunos, você reparou que somente 10% deles entraram em universidades públicas, por exemplo, né? E o restante não foi? E 50% deles abandonaram, chegaram ao ensino superior, por exemplo?
Ele vai falar, não, mas espera lá. Quem é você para poder dizer isso para mim? E aí eu acho que eles respondem nessa pergunta, que é traga a solução logo, né? Porque ficar criticando é muito fácil. Sim. Eu acho que ela funciona naquela primeira coisa quando a gente disse aquilo que não é. Porque a pessoa que critica por criticar, como necessidade de autoafirmação, eu acho que talvez aí a gente possa dizer mesmo. Então, fica na sua, cara. Sim. Né? Se estamos dispostos a construir algo junto, aí eu acho que esse terreno de segurança, ele é importante para a gente exercitar o pensamento crítico. Senão ele vira embate, vira luta, vira disputa. Não vejo como sendo algo bom. Recentemente eu ouvi um podcast do Clóvis de Barros e ele fala exatamente sobre essa questão da gente se identificar com as ideias, né? E a gente se enxergar nessas ideias. E aí no processo de cocriação, por exemplo, a dificuldade que a gente tem é quando as pessoas se apegam a elas, e aí vira esse embate que você comentou entre a criticidade e a cocriação, né? Cara, não pode mudar essa ideia, porque é a minha ideia e não a nossa ideia, né? Então acaba entrando nesse contexto de fato, né? De se identificar. Eu realmente acredito muito nisso também. Sim. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que quando a gente vai para essa linha, e a resposta, né, é não necessariamente mesmo, porque não chegar já com a solução abre um espaço para o diálogo, né? Abre um espaço para dúvida, para pesquisa, para explorar aquele problema, né? Então, calma, não vamos partir para a solução, porque senão a chance aí, sim, seja dos vieses ou, enfim, dessa subjetividade toda, atrapalhar muito o processo é muito alta, né? Então... tem uma chance, de repente, de você até estar validando uma suposição que você já tinha, né? Então, também, às vezes, nesse confirmar alguma coisa, e aí vira, né? Na verdade, você não está aberto, né? A ouvir outras opiniões. Exato. Então, acho que eu desde que eu comecei a refletir sobre isso, né? Porque, inclusive, isso também, fazendo o próprio pensamento crítico, né? A gente escuta muito... várias frases como essa e vai tomando como verdade. Até o momento que eu falei, peraí, que história é... eu tenho que levar uma crítica já com a solução? Não, você não tem. Você que está aí escutando a gente, não necessariamente, né? Precisa, né? Então, precisa ter esse espaço para criticar, né, no meu ponto de vista. É um espaço muito benéfico. Inclusive, falando de comunicação não violenta, a gente está convidado para escutar nosso podcast de comunicação não violenta. Com todo Sheili, mundo também com Sheili, Sheili, querida, maravilhosa. Maravilhosa, muito boa. Um beijo, Sheili. Beijo trabalha grande. com a gente no Intel, inclusive. Maravilhosa, muito bom. E é isso. E essas habilidades, elas têm total relação, né? Elas precisam ter relação umas com as outras para se potencializarem. Felipe, por que você acha que hoje o pensamento crítico está tão relevante para as empresas? Por que hoje a gente tem cada vez mais essa necessidade desse tipo de habilidade no ambiente de trabalho? Eu acho que não só no ambiente de trabalho, né? Mas eu acho que é uma questão... Eu vou chamar política, não no sentido partidário, que muitas vezes a gente acaba trabalhando, mas no sentido de construção de um mundo comum. Perfeito. Toda vez que a gente constrói um mundo comum, a gente tem alguns padrões para poder fazer isso. Perfeito. E eu acho que o pensamento crítico, ele nos ajuda a tomar decisões para onde nós queremos seguir. Nesse aspecto, o mundo do trabalho seria exatamente a instituição, trabalho, né, como sendo a principal para a gente fazer isso. Porque se a gente vive num mundo capitalista, né, se a gente vive num mundo em que aquilo que constrói coisas, move o mundo é o dinheiro e a economia, né, eu ter esse tipo de competência me faz poder questionar se o caminho que nós seguimos, às vezes até sem perceber, são aqueles caminhos que a gente quer enquanto humanidade. Perfeito. Então, eu acho que vai um pouco por isso. Mas aí pensando no pensamento crítico no âmbito maior, global, né? Numa questão mais de cidadania. De sociedade, né? Exato. Mas eu acho que vai também em vários outros níveis também, né? Do âmbito organizacional, as organizações têm um desafio enorme agora, né? Porque a gente fala de pautas identitárias também. Como que você inclui isso dentro de uma organização que há 100 anos não pensava em nenhuma delas? Perfeito. Isso não é nada simples e não é nada trivial. Sim. E o pensamento crítico nos ajuda a fazer boas escolhas nisso e a sustentá-las depois, né? Eu acho que tem mais um terceiro nível que eu acho muito importante também no mundo do trabalho, que é o interrelacional. Se eu falo de segurança psicológica e eu falo, nós aqui compartilhamos o mesmo espaço, somos colegas de trabalho, né? Como nós queremos trabalhar? Perfeito. Né? Como que eu posso apresentar para você a minha vulnerabilidade, as minhas fragilidades e, ao mesmo tempo, demonstrar coisas que eu acho que às vezes a gente pode melhorar? Então, o pensamento crítico é fundamental para isso. Então, se eu quero construir uma organização que seja uma organização criativa, que seja uma organização inteligente, eu não posso minar o pensamento crítico das pessoas. Eu tenho que valorizar. Sim. Perfeito.
Eu acho que, por fim, eu relacionaria o pensamento crítico também no mundo do trabalho num processo de autoconhecimento, da gente entender os lugares onde a gente se coloca, né? A gente não precisa sofrer burnout. Se eu paro para pensar antes, se aquela organização me faz bem, se o dinheiro que eu recebo em troca do meu trabalho e da minha saúde realmente valem a pena. Isso tudo é pensamento crítico também, né? Sim. Então, eu acho que ela é uma competência global nesse aspecto, né? Perfeito. Que ela valoriza com que o trabalho ele seja, de fato, a construção de um mundo que vale a pena para as pessoas. Enfim, eu acho isso lindo. Perfeito. Não, ótimo, cara. Super concordo. E eu gosto muito dessa perspectiva que você trouxe, né? Essas 3 camadas. Onde a gente sai do eu, né? Começa no interpessoal, depois vai no intrapessoal, então como a gente se relaciona com quem está próximo, e pensar no sistêmico, né? O que isso resulta e qual é a reverberação disso, né? Porque tem esse ponto também, né? Às vezes não é só o resultado, ele é o objetivo que você quer alcançar, mas o que vai acontecer a partir disso? Né? Então, pensar também de forma sistêmica, eu acho que está cada vez mais presente nesse contexto. Então, gostei muito dessas 3 lentes que você trouxe, porque eu acho que o primeiro, né, pensar no interpessoal, eu acho que a gente está, obviamente, né, até por um contexto ali de muitos anos repensando, né, conseguindo olhar para dentro de si. Acho que esse é o que a gente está mais evoluído, digamos assim. No intrapessoal, a gente está aprendendo, né? O Fabinho veio falar sobre colaboração aqui, então a gente comentou muito sobre essa questão, né? De como que você lida com as outras pessoas. E o sistêmico, para mim, hoje está sendo o desafio real também, cara, porque claramente a gente fez muita coisa não pensando no sistêmico e a gente está colhendo muito, né, dos resultados que a gente não queria por conta disso, né? Sim. Eu acho que também desse ponto de vista organizacional tem um desafio para as empresas hoje, que é a rapidez com que as coisas estão acontecendo. Sim. E a rapidez com que a gente toma decisão dentro da empresa, né? E aí foi o segundo ponto que você falou, né? A capacidade de fazer pergunta e depois a tomada de decisão como uma certa consequência, né, desse pensamento crítico. Então, na medida que tudo acontece muito rápido, as empresas têm feedback dos clientes imediato, ou né, coisas acontecem que elas precisam mudar, e quando eu falo elas precisam mudar, significa as pessoas precisam decidir para que as coisas mudem, né? Sim. Porque não existe entidade, empresa sem as pessoas. Exato. E nessa tomada de decisão, se a gente não tiver o pensamento crítico, né, essa criticidade e esse cuidado ao refletir, ao fazer as perguntas certas nesse processo, a chance de uma tomada de decisão ruim, né, ela é muito, muito alta. E nesse processo de fazer perguntas e tomar as decisões, né, a gente tem lá o Rápido e Devagar do Daniel Kahneman, né? Algo assim. Eu sempre confundo o Daniel Kahneman com o Daniel Goleman. Exato, eu também. Eu quase falei do Goleman agora, mas não é ele. Eu sempre erro. Da gente não tomar as decisões pelo processo rápido, né? Esse tipo de decisão. Então, só lembrando aqui, parênteses, pensamento, tipo de decisão 1 e 2. 1 é aquele automático que a gente toma no dia a dia. Eu vou escolher minha roupa aqui, eu vou botar uma água assim, ou com o braço esquerdo, enfim. E o 2 são decisões mais complexas. Sim. Então, como a gente também olha para esse tipo de decisão e não entra no automático, né? Chegou alguém na sala e falou, o cliente falou isso, o que a gente responde? Cara, será mesmo? Né? Calma aí. Faz sentido? Então, esse processo dentro desse... Eu acho que tornou o pensamento crítico, ele veio muito à tona também, assim como o próprio pensamento analítico nesse mundo, né, que a gente também falou aqui com o Thiago sobre a questão dos dados, ele vem muito sobre essa demanda das empresas de tomar decisões. E, no final das contas, quem toma decisão são as pessoas. Então, peraí, como é que eu faço isso melhor? Né? E dá para fazer isso melhor, né? Tem método para pensar sobre isso. Né? Então, um outro ponto que você falou que eu achei muito interessante, você falou a palavra intencional, né? Intencionalidade. Isso é muito importante quando a gente vai pensar qualquer coisa, de ser um pensamento intencional e não nosso pensamento automático. Né? Perfeito. E aí, por ser intencional, ele pode demorar mais um pouquinho. Né? Você não precisa tomar essa decisão tão rápido ou criar um conceito ou uma definição, um entendimento de alguma coisa imediato, né? Mas sim de forma intencional. Acho que essa intencionalidade ela é sutil, mas ela é muito potente. Né? Total. Nossa, eu concordo super. Até porque a gente não precisa tomar todas as decisões ao mesmo tempo. A gente pode criar temporalidades distintas, né? Então, por exemplo,
Se você vai para a área da saúde, eles têm que fazer decisões de pensamento crítico a todo instante. O que você faz? Você separa o momento de tomada de decisão e cria os protocolos. Os protocolos eles servem para orientar, para que o médico, para que o enfermeiro não precise tomar tantas decisões ao mesmo tempo. E às vezes a gente pode criar também processos, né, que englobem o pensamento crítico justamente para isso. Porque, de fato, eu chegar com uma pergunta complexa no momento do olho do furacão, vamos repensar se é isso mesmo? Tá pegando fogo, mas será que esse extintor é o melhor? E isso acontece sempre em várias reuniões, né? A galera chega e de repente solta a bomba e fala assim, vai, se vira. Mas é interessante que eu acho que esse não é um problema de competência, esse é um problema de processo. Se a gente organiza melhor os processos, o pensamento crítico entra no momento certo. E sabe qual é o processo, né? Se a gente organiza e sabe o processo, vira ferramenta, né? Exatamente. Total. E aí você pode dar segurança para as pessoas. Olha que coisa fantástica, né? Então, eu tenho a possibilidade de questionar, mas eu tenho outros momentos em que ali não vai ser. Eu dou um exemplo, né? Eu faço mestrado em educação. Para mim, a universidade é a melhor instituição de desenvolvimento de pensamento crítico. Ela foi criada para isso. Só que no momento que eu estou dando uma aula, a reflexão que eu faço ali é muito distinta da reflexão que eu faço sentado, lendo um texto, refletindo sobre o meu problema de pesquisa. Ali é sistema 2, né? Total. Mas ali na frente da molecada é sistema 1, mas um se relaciona com o outro. E depois eu posso parar para pensar e fazer esse julgamento crítico, né? Pô, isso foi a melhor opção? Não foi? Se não foi, o que eu posso fazer? Se foi, como eu posso sistematizar ela ou reforçar aquilo que está funcionando melhor. Perfeito. E cara, eu gostei muito que você usou o exemplo do protocolo médico, porque quando a gente pensa em serviços, né, acho que é legal a gente conseguir olhar para cenários análogos, né? Então, principalmente, cara, quando a galera ouve muito dos exemplos que a gente traz aqui, a gente se preocupa também em trazer vários exemplos diferentes, né, para a gente conseguir ampliar o repertório de quem ouve. Olhar para o contexto médico, eu acho incrível. Eu sempre busco exemplos práticos do mundo da medicina, principalmente hospitais, por conta disso. Eu lembro de um case que a gente estudou, eu não lembro qual time, era algum hospital na Europa, se eu não me engano, que eles foram estudar com times da Fórmula 1, como eles faziam o pit stop deles, como que que é a questão de o que você prepara previamente para você tomar a decisão lá na hora de... Cara, você tem que chegar a executar, você não pode fazer muita coisa antes, né? Então, eles foram entender como uma equipe de Fórmula 1 fazia o pit stop para conseguir repensar o atendimento de emergência deles, né? E eu achei isso muito, muito incrível. Quando você trouxe para mim esse exemplo, eu realmente achei incrível olhar para o sistema de saúde para conseguir olhar para pensamento crítico, porque às vezes a gente está precisando tomar uma decisão financeira, né? Dependendo do contexto da área, que talvez tenha uma criticidade semelhante, né? Análoga ao cenário da medicina, né? E tem um outro ponto que você falou que eu queria comentar, que você falou da velocidade, né? E eu acho curioso porque essa velocidade que a gente tem, né, de precisar tomar uma decisão importante rápido, é uma ansiedade ocidental, né? Porque se você para e olha como é que funcionam as empresas orientais, muitas delas não tomam decisões dessa forma, muito pelo contrário. Se faz uma reunião para, né, conversar sobre algo crítico, meditem sobre esse assunto. Amanhã a gente faz uma reunião para a gente tomar a decisão. Só que assim, vem todo mundo preparado para tomar a decisão. E aí esse ponto que você estava comentando agora no final. Analisa para ver qual é a melhor opção que você vai escolher, né? E não simplesmente e por isso que eu acho que é um problema bem ocidental mesmo, que a gente se atropela, não tem o processo que você comentou, a gente acaba se perdendo no tempo, né? A temporalidade que você falou eu achei importantíssimo. E aí acaba que quando você se dá conta que a chamada veio, você precisa, óbvio que aí você vai precisar tomar uma decisão rápida, mas foi porque provavelmente você não se organizou antes, você não tinha, né, você não teve tempo suficiente para conseguir amadurecer aquilo, pensar naquilo, para tomar uma decisão, né? Total. E o momento do pensamento, ele exige isso, né? Ele exige, às vezes, até outros espaços para a gente poder exercitá-lo, né? E eu acho também, voltando ao caso médico, né? A gente precisa ter muita presença para fazer o pensamento crítico. Porque se eu não tenho, eu estou sobrecarregado, eu tenho muitas decisões ali, né, tendo que tomar, eu estou cansado, eu estou estressado, a chance de eu não exercitar o pensamento crítico é muito alta. Sim. E aí é muito perigoso também, né? Eu acho que aí vira um contexto de alienação, que a gente pode chamar, né? Eu me desconecto do outro, né? Eu sou violento em relação ao outro. E aí vem aquela coisa, né? Eu não posso mais fazer pergunta, porque tudo que vier do cara que é diferente de mim vai ser para me atrapalhar. Qualquer pergunta você já
entende como um ataque, né? E Exato. não como pensamento. O Jonas, que trabalha com a gente na Binance, ele recomendou um livro pra gente chamado Hiperfoco. E eu comecei a ler. E aí? Cara, fala exatamente sobre essa questão da presença, né? É engraçado que logo no começo do livro, o autor fala sobre um estudo de que a nossa atenção, ela tá se prendendo no máximo, um adulto, de 40 segundos. Nossa. É muito louco, Cara, né? 40 segundos. Imagina num cenário onde você precisa, né, ter um pensamento crítico ali. Cara, 40 segundos, não dá pra pensar nada, sério. Uhum. Né? Quiçá tomar uma decisão muito, muito mais, né, branda ali. Agora, então, esse tipo de contexto que você trouxe, né, da presença, eu acho muito legal porque é uma das coisas que ele mais fala ali no livro. Essa coisa de você se organizar, entender o teu processo e você realmente ir criando o hábito ali de conseguir ter, né, se permanecer atento naquilo. Então, por exemplo, aqui a gente grava mais ou menos ali de 50 minutos a 1 hora. Cara, mas a gente tá full time nessa conversa. Uhum. É um dos poucos tempos que a gente consegue, né? Momentos do nosso dia, da nossa agenda, que a gente vai conseguir ficar todo esse tempo sem nenhuma distração externa. Uhum. Né? E aí ele fala que o quanto é importante a gente entender quais... Por exemplo, você falou do lugar, né? Fazer um pensamento sistema 2 quando eu tô estudando, lendo um livro. Cara, a importância que tem esse tipo de momento, e ele fala tanto para produtividade e para criatividade, a importância da pausa. Uhum. E, cara, eu achei... Na tua fala, na hora que você falou, eu lembrei direto do livro. A gente vai deixar na descrição aqui, inclusive. É uma baita leitura, assim, sabe? Uhum. E eu concordo muito com o autor e concordo contigo nesse quesito de que, cara, a gente precisa ter momentos de pausa para fazer qualquer coisa. Seja para... né, ter fazer um pensamento ali mais elaborado, ou a gente tomar uma decisão, ou de fato a gente criar, né, lá no episódio de criatividade eu falei um pouco sobre isso, a importância da pausa para esse contexto, cara, é para você fazer sinapses que você não vai fazer se você tiver sendo atormentado pelo seu celular, pelo seu e-mail. Vão vir os insights, né? Exatamente, chegam os nesse insights exatamente para Eu acho legal Perfeito. disso que você fala, porque não são cérebros que pensam, não são máquinas, são corpos. Exato. E a gente é corpo inteiro. Né? Sim. Muito... Então, quando eu tô ali desenvolvendo algo, é minha história de vida que tá ali, né? É o meu momento presente, é o meu estômago que tá lá também. Perfeito. Né? Então, tudo isso tá me atravessando naquele momento. Eu preciso ter esses momentos para que isso reverbere em algo que seja diferente daquilo que já nos produziu até agora. Sim. E, cara, é legal porque a Regina, que é uma companheira nossa aqui, da parceira da Binance, ela fala da importância, né, na neurociência, quando a gente estuda que o nosso sistema neurológico não é só o cérebro, né? Uhum. Cara, tem neurônios no corpo todo. E quando você Exato. fala isso, somos um corpo pensando, literalmente. É. Nesse caso, literalmente, né? E, cara, aproveitando já que a gente já tá falando, né, a gente deu muitos exemplos aqui de como fazer. Cara, como que se dá no dia a dia o pensamento crítico, assim, no trabalho, como que quem tá ouvindo a gente consegue perceber que ele ou ela tá usando o pensamento crítico de fato, né? Usar, ou precisaria né? usar, exato. Ótimo. Bom, teve os exemplos que a gente deu, né? Tomada de decisão, acho que é o principal. Sim. Quando a gente tem que tomar alguma decisão, ali é o pensamento crítico funcionando muito. Né? Acho que ele tem que estar ali. Né? A construção de processos eu acho um momento importante também. Porque se eu vou fazer de uma determinada forma, usar uma determinada ferramenta de produtividade, não outra, eu acho importante a gente poder exercitar esse tipo de pensamento crítico. Né? E eu acho, sobretudo, para aquelas áreas que hoje são as áreas mais valorizadas dentro do mercado. Porque eu acho que elas têm um poder de transformação muito grande. E por elas terem muito poder nisso, elas também têm grande responsabilidade. Né? Então, se eu vou desenvolver um app que vai impactar em não sei quantos milhões de entregadores, então todo o meu processo ali, ele tem que ter momentos em que esse pensamento crítico ele faça parte dentro do próprio processo. Né? De novo, eu acho que tem sim uma questão que é de competência individual. Mas se todos nós temos essa competência, a gente cria os momentos em que ela possa aflorar de uma forma segura, eu acho que é muito mais produtivo para a sociedade, assim, né? E um outro momento que eu acho que também é bastante importante no pensamento crítico, talvez seja nos momentos de feedback. Interessante. Que é bem bom esse ponto. Porque quando a gente está falando da conexão, e eu quero, por exemplo, a gente trabalha junto, eu quero te dar um feedback para te desenvolver, né? Mas eu também posso usar esse instrumento
para não te desenvolver, né? Mas para desabafar. Sim. Que é o que normalmente acontece, né? Pois Sendo bem pois sincero, as pessoas acabam usando esse momento para lavagem de roupa suja, né? Eu ter a minha capacidade de repensar por que eu estou fazendo isso e quais as formas, que condições eu estou fazendo para poder escolher o momento certo de te dar um feedback, né? De criar um contexto em que a gente possa ter confiança e segurança, eu acho fundamental. Então, não acho que seja uma questão técnica somente. Eu acho que é uma questão muito humana mesmo. Perfeito. Nossa, nesse sentido, você me fez lembrar. Eu tenho na agenda, até outro dia, a Deia, que trabalha com a gente também, me perguntou, né? Ela viu lá na minha agenda, tem uma hora da sexta-feira, que é assim, o que eu aprendi na semana. E ela falou, Isa, desculpa perguntar. Eu falei, não tem problema, tá lá, né? Que tá lá, a minha agenda tá esse? aberta, tá lá, pode ver. O que é isso? E é um momento, né, de parar, olhar de forma crítica para minha semana e pensar, de fato, o que eu aprendi, o que eu não aprendi, o que eu fiz, o que aconteceu na semana e que eu levo para outra, né? E que enfim, ou que eu reflito, ou que eu consolido ali, né? Perfeito. Porque uma grande coisa do pensamento crítico, e aí você falou de comportamento, é assim, a gente não entrar no automático, de novo, né? Como é que a gente não entra no sistema 1 e só toma decisão, ou só vive? E aí não só toma decisão, mas só vive no sistema 1. Quando a gente coloca, e aí isso pode ser, sei lá, se é uma dica, se é uma referência, enfim, mas efetivamente, né, a gente coloca um tempo para isso. Um tempo para pensar criticamente. Eu coloquei um tempo para pensar na minha semana, mas pode ser um tempo para pensar no produto que eu sou responsável, no processo que eu sou responsável no trabalho. Na treta que você está tendo com no o conflito colega, com o que eu tô gestor. tendo. Então, colocar esses espaços para pensar, né? E aí cada um vai ter o seu jeito de pensar, vai fazer brainstorming do que fez, vai fazer, sei lá, causa e consequência, não sei. Mas pode ser uma forma de sair e botar esse lado humano, né? De ser uma habilidade, uma competência que ajuda a gente a se evoluir, a gente a aprender sobre a gente a raciocinar de forma lógica, mas também de repente eu vou olhar, às vezes eu olho ele e falo, nossa, eu podia ter feito dessa forma, seria muito mais, sei lá, criativo, valor gerado e por aí vai, né? Então, ter esses momentos forçados, intencionais, pode ajudar muito, né? Acho que também podem ser momentos do dia a dia para a gente usar o pensamento crítico. Sim. Você falando assim também me lembra que escolher com quem a gente vai compartilhar esse tempo, às vezes. Porque tem momentos que precisam ser introspectivos, né? A gente consigo mesmo. Mas em outros, esse exercício da gente estar com outras pessoas, essa coisa bem dialógica mesmo, né? Bem Aristóteles não, bem Sócrates, né? Poder te fazer perguntas, né? E a gente chegar em outros lugares, isso também é bastante importante. Porque senão a gente vai usar o nosso tempo de lazer também só para, enfim, para esses automatismos. E aí a gente perde de novo, eu acho que é um espaço de potência, essa capacidade nossa de fazer coisas. Cara, vou voltar num ponto que você falou lá no comecinho, que era de escolher, mas de também não escolher, né? Que eu já vou emendar na minha próxima pergunta aqui, que é sobre dicas sobre como a gente desenvolver mais essa habilidade no dia a dia, né? Ali no nosso dia a dia de trabalho, como que a gente consegue desenvolver. Mas para dar um gancho nesse contexto, eu queria perguntar sobre essa parte das escolhas, né? Que eu vejo que a escolha, ela é uma situação onde eu vou usar pensamento crítico com muita força, né? Com muita intensidade. E no final do ano passado, começo desse ano, eu fiz uma mentoria de carreira e uma das coisas que a Milena, inclusive, vai estar ouvindo a gente hoje, a Milena me perguntou foi sobre, cara, como que você está fazendo as suas escolhas, né? Para fazer boas escolhas, você precisa saber por que você está escolhendo aquilo, né? E na hora que você comentou aquela coisa do não escolher, me lembrou sobre isso, né? Porque na hora que você faz escolhas, de fato, você está abrindo mão de outros contextos. Então, por que a tua escolha A, ela realmente é muito mais relevante do que as outras escolhas? Seja por uma questão de situação, né? De força maior ou não. Mas como que no dia a dia a gente pode, por exemplo, em situações de escolha, por exemplo, ou em outras situações, mas como que a gente consegue desenvolver melhor essa habilidade, praticar mais?
Ótimo. Então, vou dividir a sua pergunta em duas partes, né? Essa relação entre as escolhas. Tem um experimento chamado experimento Milgram. Talvez você já tenha ouvido falar, se a gente procurar na internet, acha facilmente. Mas esse experimento basicamente é uma pessoa que ficava colocada diante de uma máquina de choque. E ela tinha que ler alguns papéis, né? E ela ouviu... E quando ela lia, outra pessoa ouvia. Se ela acertasse, ela passava para o próximo. Se ela errasse, ela dava um choque na outra pessoa. Então, nós aqui estamos divididos por um biombo, né? Eu leio as coisas, vocês respondem. E se vocês errarem, eu dou um choque. Conforme vocês vão errando, eu vou aumentando o choque. Esse foi um experimento que fizeram nos anos 60, lá nos Estados Unidos, né? Atrás de mim, tem uma pessoa que é um médico ou um pesquisador. E esse pesquisador, ele está me induzindo a seguir o protocolo, a dar os choques. Conforme eu vou aumentando a voltagem dos choques, né, eu paro de ouvir a voz de vocês. Isso foi feito intencionalmente para quê? Para fazer com que as pessoas achem que, de fato, a pessoa está desacordada, alguma coisa. Resumo do experimento. Vocês não estão tomando nenhum choque, né? É um experimento para ver se eu sou capaz de obedecer a um comando externo de alguém que tem autoridade. Sim. Né? Depois que isso acontece, né, acho que por volta de 2/3 dos participantes chegam até um choque que seria um choque fatal para o outro. Né? Perguntam por que você fez isso. Eles costumavam dizer, eu só estava obedecendo ordens. E esse experimento ele está muito relacionado a uma ideia da Hannah Arendt, que é de banalidade do mal. Né? Então, no momento que eu me abdico de fazer um questionamento sobre o que eu estou fazendo, delego para outra responsabilidade e só tomo decisão em cima daquilo que é o natural, eu estou agindo de uma forma banal. Perfeito. Nossa. E para ela falava, a forma da gente não agir de forma banal é justamente a forma do pensamento. Que a gente parar para refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo e assumindo a responsabilidade de ações que, em última instância, são também ações individuais. Sim. Então eles falam, pera, então se uma pessoa tá ali com um fuzil na minha cabeça, dizendo, olha, dá um tiro em outra pessoa, eu sou obrigado. Ela falaria, não, até ali você está exercendo uma decisão, né, de aceitar isso ou não. Obviamente que é contextual. Né? Sim, obviamente que a gente vai entender os meandros onde isso daí acontece. Eu acho que vai muito por aí. Eu acho que dentro da nossa vida a gente é tomado a... Não tomar decisões éticas significa que outros estão tomando pra gente. Sim. Se a gente pega no sistema mundo, o sistema organizacional, elas têm sido boas? Né? Porque se não tem sido, o que impede da gente assumir as responsabilidades daquilo que é o nosso grau de controle e tomar outras decisões? Perfeito. Né? Essa pergunta já, talvez ela seja uma capacidade de mobilização. E aí você pergunta, como que a gente faz para exercitar isso no nosso dia a dia, um monte de coisa, né? Eu acho que um exercício primeiro talvez seja o exercício de escrita. Pensando agora, sabe? A gente escrever. Porque quando eu escrevo, eu sou obrigado a sistematizar pensamento. Então, é um exercício de criticidade. Perfeito. Eu acho que seria um primeiro momento, assim, que eu acho que é bastante relevante. Um segundo é ampliando o repertório. Porque se eu amplio o repertório, eu tenho outras conexões para as minhas próprias decisões, né? Então, pô, cara, vai viajar, vai conhecer gente que você não conhece, né? Eu acho que isso ajuda muito a gente a exercitar o pensamento crítico. Um terceiro momento, eu acho que seria também a gente se propor a estudar. Né? A gente tem uma instituição, que é a universidade, que foi feita para desenvolver o pensamento crítico. É diferente de um MBA. É diferente de um curso técnico, é diferente de um curso agora que eu pego em alguma plataforma. Curso livre, alguma coisa assim. Que eu quero desenvolver uma habilidade. Não, acho que o pensamento crítico ele está relacionado à sistematização. Tem um processo ali, né? Então, todo o pensamento científico ele nos ajuda a isso. A tal ponto que eu posso questionar o próprio processo do método científico. A ciência é sobre isso, né? A ciência é para refutar, né? Se a gente for olhar o nascimento da ciência é para refutar alguma coisa, não é para reforçar uma hipótese. Muito pelo contrário, né? A intenção da ciência desde os primórdios é que você mostre que aquela tua hipótese está errada. Né? Então, é mais sobre isso do que sobre valorizar algo, né? Validar algo. A gente acaba não usando isso, né? Até com essa nossa necessidade de autoafirmação, de um monte de coisa, né? Perfeito. E, enfim, eu acho que no fim o pensamento crítico é um exercício de vulnerabilidade. A gente não ter medo das coisas que podem nos modificar, né? Destrói a gente, como uma peça de Lego, né? Às vezes a gente faz aquela coisa e fala, putz, isso aqui é muito legal. Mas aí vem as crianças, desmontam tudo, faz uma zona. Bora fazer outra. E faz outra, né? E aí é a novidade, criam outras coisas. Essa boa. Nossa, e eu hoje estava lendo muito sobre a questão da disciplina, né? E eu acho que essa coisa de levar para a prática, como é que eu faço isso na prática, né? Ou dicas para as pessoas fazerem isso,
é colocar essa disciplina do questionar também, né? Sim. No dia a dia. Então, porque a gente falou de quantas vezes a gente não escuta, isso é assim, por quê? Porque é assim. Ou então, nossa, a gente sempre fez isso e tá funcionando. Tá, tudo bem que tá funcionando, mas existe alguma outra forma de fazer? Perfeito. Né? Então, questionar e tomar cuidado com essas... Os paradigmas, né? Os modelos que a gente acaba seguindo. Com esses padrões e por aí vai. Então, de coisas pequenas até coisas grandes, realmente, né? Então, questionar essa lógica do é sempre assim, ou tá funcionando, e tentar também trazer, a gente falou, em algum momento você comentou, Felipe, de também fazer isso em conjunto, né? Então, como você usa as pessoas ao seu redor, né? Usar Mobilizar, né? Mobiliza elas para também te ajudar. Porque, por exemplo, a gente falou muito de tomar decisão. Mas às vezes você está resolvendo um problema. Cara, pensamento crítico é fundamental para resolver um problema de uma forma efetiva, né? Eficaz, eficiente, enfim, todos os Z's ali da história. Porque senão você vai resolver... Só que resolver o problema também trazendo outros olhares, outras perspectivas, outras criticidades, né, para a mesa. Então, acho que tem um pouco dessa coisa da diversidade cognitiva também, né? Diversidade de experiências das pessoas, de repertório das pessoas. Então, tô resolvendo um super problema. Cara, será que você e o seu time só são as melhores pessoas para resolver esse problema? Será que não tem que ter outras pessoas ali na mesa, né? Então, começar a colocar essa disciplina também de mudar, talvez de mudar a forma com que você tem feito, pensado, resolvido as coisas dentro do ambiente de trabalho, né? Na vida como um todo, mas especialmente, né, falando dentro do ambiente corporativo. Então, se colocar, a gente falou, né, vulnerável, mas também se colocar aberto a fazer de outra forma, né? E ouvir a criticidade dos outros. Eu acho que isso é bem importante, assim, é difícil, porque, de novo, a velocidade, e a gente está no automático, e às vezes a decisão, no final das contas, vai ser sua, e aí você fica com medo de, porra, mas o meu tá na reta, e aí eu vou tomar a decisão assim mesmo. Mas, cara, tenta fazer de uma outra forma, né? Aí estamos falando, óbvio, em contextos não de incêndio, como daí o Felipe já falou perfeito, que usem os processos, procedimentos, não inventa moda, deixa para depois, né? Mas em outros, começar a tentar fazer diferente. Eu acho legal que perguntar não significa dizer que tá errado. Perfeito. Não, nossa, mais por curiosidade. O Thiago falou exatamente isso. O Thiago falou sobre isso, exato. Quando ele estava falando de pensamento analítico, ele falou assim: as pessoas têm. Geralmente, quando recebe uma pergunta, já quer chegar na defensiva, já acha que você está, né, questionando no sentido o conhecimento ruim. da pessoa ou não, por que fazer né? pergunta é ruim? Né? E isso acaba minando a curiosidade, né? Que é uma característica importante nesse contexto, né? Total. Super. Lá dentro do Intel, a gente trabalha o pensamento crítico junto com outras 3 competências, que é o autoconhecimento, a colaboração e a comunicação. E eu acredito muito nesse modelo, que é a gente relacionar uma competência com várias outras. Perfeito. Claro que a gente pode nominá-las de diversas formas, claro, né? Então ninguém aqui vai ser o paradigma, o dono da Bíblia das competências, né? Mas essa dimensão de que fazer um jogo entre elas, né, talvez dê essas condições de a gente poder fazer essas perguntas certas, nos momentos certos, né? E valorizar quem faz, quem age assim, né? Total. Eu acho que às vezes as pessoas têm medo de ser pensamento crítico, porque eu posso ser demitido depois, né? Então, é esse ponto que eu queria chegar, porque a gente falou aqui de vários cenários onde a gente acaba tomando a decisão. E como que vocês enxergam a questão do pensamento crítico numa tomada de decisão que não é minha? Né? Você falou em um determinado momento que é como eu não só seguir ordens, né? Aquela questão de, cara, só estou fazendo meu trabalho. Isso é uma coisa que acontece em várias áreas, em vários mercados, em vários serviços. Em algum momento você vai cruzar, na sua semana, provavelmente, você vai cruzar pelo menos uma vez com algum serviço onde a pessoa que está do outro lado vai virar para você e vai falar assim, cara, desculpa, mas só tô fazendo meu trabalho. Nossa, esse é o morro. Isso. Então, essa parte é cruel, assim, né? Pra dinâmica, né? Óbvio que eu super entendo N cenários que podem influenciar esse tipo de contexto, estrutura da empresa, de repente uma pressão pessoal mesmo de uma liderança com as pessoas lideradas e tudo mais.
Mas como eu, liderado nesse cenário, como eu... na hora que você estava contando aquele exemplo do estudo, eu estava tentando ver como... Na hora me veio essa questão, assim. Como eu, liderado, reverto essa situação? Como que eu falo... Não sei. Tem como eu falar, não, chega, pera, ou vamos fazer diferente? Eu vou te dar 2 exemplos pessoais, né? Eu trabalhei muito tempo na Prefeitura de São Paulo como professor. E, cara, eu amo dar aula, né? Amo o ensino médio. Acho que o espaço da escola pública é muito potente. Adorava tudo aquilo que eu fiz. Até que veio a pandemia, né? E durante a pandemia, as escolas fecharam. E a gente não deu aula remota durante um bom tempo também, por uma questão, uma interpretação que foi feita ali dentro da rede, de que isso aumentaria as desigualdades, porque nem todos os alunos tinham acesso à internet. Isso foi durante um tempo, perfeito, até que foi. Até que se tomaram as decisões das escolas reabrirem. Isso foi, se não me engano, fevereiro do ano passado. Tinham 3.000 pessoas morrendo por dia no Brasil. E ali um grupo de professores decidiu entrar em greve, né? Eu entrei na greve também, mas o meu pensamento crítico nisso, né, ele me deixava em muitos conflitos. Porque eu falava, eu acho justo eu não dar aula aqui. Ao mesmo tempo, eu não posso ignorar o fato de que os mais prejudicados pela pandemia são as crianças pobres. Como eu crio uma estrutura aqui onde eu proteja a minha vida, que eu acho que é justo, eu tenho que proteger a minha vida, ao mesmo tempo que eu garanto o direito dessa população que é mais vulnerável do que eu, inclusive. Perfeito. A gente criou alguns modelos ali, né? Mas, em resumo, eles não puderam ser implementados por uma série de questões. Perfeito. E foi o momento que eu percebi que ali eu já estava começando a ter crise de ansiedade. Qual foi a minha decisão? Foi, ali eu não consigo mudar esse sistema, né? E eu decidir estar nesse sistema, mesmo gostando muito dele, vai me gerar efeitos que são muito prejudiciais para minha esposa, para mim mesmo e para meus filhos. Então, eu decidi me retirar dali. Assumindo todos os riscos que tinham, que é você estar desempregado, né? No meio da pandemia. No meio da pandemia. Mas sabendo o porquê que eu escolhi isso. Então, eu acho que vem um pouco dessa, sabe? Eu acho que tem que ser um ato também de coragem da gente tomar as nossas decisões ali. Óbvio que a gente não vai poder fazer tudo. Em certos momentos a gente aceita também. Mas a gente tem que saber por que a gente está aceitando isso. Eu acho que não saber vai fazer, ou não querer olhar por que eu estou aceitando isso, vai me fazer dar essa resposta. Aceitar com consciência, né? Exato. Porque eu não preciso dizer para a pessoa, olha, eu vou ter que vir aqui só porque é meu trabalho. Não, porque eu escolhi fazer assim. Eu posso criar um canal de diálogo para poder falar com a pessoa. Eu posso produzir empatia de fato com o cara que é o meu cliente ali, numa situação que de fato eu não vou atender, né? Tem várias situações dentro de instituições de ensino que eu discordo. Mas foi uma decisão tomada pela instituição. Eu tenho que falar, olha, não vou fazer. Mas por que você poderia fazer? Eu até poderia. Mas para mim é mais importante seguir aquilo que foi decidido na instituição do que atender a sua necessidade assim. Porque eu também não preciso mentir para as pessoas. Né? Eu gosto muito da relação de pensamento crítico com comunicação não violenta. Eu acho ela uma relação muito potente. Porque põe as cartas na mesa ali. Ótimo. Né? Em outros contextos a gente pode modificar. E aí que eu acho que é o mais legal. E aí eu acho que é um aspecto da inovação mesmo. Que eu tive uma outra experiência profissional muito mais recente em que me pediram uma opinião sobre um determinado fato, né? E eu dei a minha opinião com a intencionalidade de fato de melhorar. Mas essa opinião foi acatada. E eu falei, pera, num contexto de trabalho que eu dava opiniões, isso era visto como sendo a pessoa que só critica. Em outro contexto, isso foi levado em consideração. Uma parte foi acatada, outra foi rejeitada, porque, enfim, eu não tenho, sabe... Supremacia de opinião. Exato, sou liderado ali, não sou tomador de decisão. Perfeito. Mas isso foi levado em consideração. Que tipo de organização a gente quer construir? E aí vem de todos. Vem do líder, que esse vai ser aquele capaz de colocar essas coisas na mesa, construir a cultura, mas vem também do liderado. De poder entender se aquele lugar onde ele está dá a chance dele poder demonstrar aquilo que ele tem de melhor. Então, em alguns momentos a gente é capaz de fazer a transformação, em outros não é. E aí como que a gente se fortalece para fazer a transformação que a gente acredita? Perfeito. Às vezes eu posso aceitar isso porque eu tenho, sei lá, meu filho recém-nascido. Mas eu posso me fortalecer também em outros ambientes ali. Não é? Então eu posso, ter os meus amigos, sabe? Eu posso ouvir um podcast, as pessoas que estão nos ouvindo agora talvez estejam nessa situação também, né? Que isso nos fortalece para que em determinados momentos eu seja sempre capaz de saber, olha, aqui eu vou guardar essa necessidade que eu tenho para depois, porque essa é mais importante. E tá tudo bem. Nossa, você falou excelentes exemplos, né? De pensamento crítico na prática, totalmente. E você falou uma palavra de coragem, né? Da gente ter coragem de
pensar criticamente sobre uma determinada situação e, nesse caso, né, tomar uma decisão. Ou até, às vezes, sustentar um argumento, Sim, né? exato. Sustentar uma opinião. E outro dia eu estava ouvindo um podcast, até acho que da Ace, com Pedro, e aí eu também sou péssima de sobrenomes, Pedro... É o Pedro. É o Pedro da Ace, vocês vão saber. Pedro Goleman. Ou Kahneman, eu nunca A gente lembro. bota Pedro o Goleman. Goleman na história. E ele estava falando sobre essa coisa de pensamento crítico e falou sobre a gente refletir sobre que pensamentos são realmente nossos, sabe? Perfeito. Que realmente, que de tudo que a gente pensa, ou que a gente vê, o que é realmente nossa opinião, ou o que a gente está construiu. reproduzindo só, simplesmente, né? E eu acho que quando você falou coragem, me lembrou isso, porque é um ato de coragem você sustentar uma opinião, ou até um ato de coragem você mudar de opinião. Perfeito, perfeito. Você, não, cara, mudei. Então, há quanto tempo a gente muda de opinião ou não muda de opinião, né? Trouxe esse ponto. Então, eu acho que isso pressupõe coragem, né? Pressupõe saber o porquê, é o que você falou, né? Saber os porquês. E isso não é porque é bonito, Isa, tá bom, muito bonito o que você tá falando. Não, é porque isso é bom pra mim. Eu fico em paz comigo se eu né? No curto, no médio e no longo prazo, né? Exato, se eu sei o porquê que eu tô pensando as coisas, porquê que eu tô agindo assim, se eu, né, sustento isso com coragem, tá tudo certo. Então, no seu eu, pode ser até meio inconsciente, isso faz bem, né? Perfeito. Consigo mesmo. E aí, naturalmente, vai fazer bem com o outro também. Enfim, foi um pouco filosófico essa fala, mas é muito prático, né? Então, Perfeito. pensa aí no que realmente a gente tá sustentando de opinião própria, né? Ou criando de opinião própria. E não só reproduzindo simplesmente. Não, aceitando também. Que é isso, eu aceitar a ordem, eu aceitar isso daqui. Putz, óbvio, tem lugares super tóxicos, né? Não estamos falando que isso é fácil de fazer, tem ambientes super tóxicos. Acho que uma das primeiras coisas que o Felipe falou foi a importância das organizações se preocuparem com esses ambientes, né? Ambientes seguros, né? Ambientes seguros. Mas existe o espaço para fazer isso acontecer, né? Nem que seja você questionar se você quer estar ali ou não. Exatamente. Começa pelo começo, se você pode estar ali ou não, se você pode estar em outro lugar, se você pode fazer diferente, ainda que seja no seu micro. Também não... Né, eu falo muito isso, eu troco. Não dá para... vou mudar a empresa toda. Pô, mas você vai mudar talvez o seu microcosmo ali. Será que já não ajuda? Né? E às vezes nem a organização que precisa mudar, às vezes é só a gente também, né? Às vezes é só a gente também, perfeito. É muito impressionante, eu acho, essa possibilidade de que o exercício do pensamento, ele é um exercício de transformação. De quem não sabemos, porque como você falou, quem garante que aquilo que eu estou pensando agora sou eu mesmo, mas não são, enfim, uma outra história de várias instituições falando por mim. Mas, de novo, é também a chance da gente inovar, né? E a inovação, ela é muito bonita, né? Muito potente também. Felipe, pra gente finalizar. Mas já, conversa, coisa rápida, meu Deus. Passou rápido. Coisas boas passam boas. É a questão do... Vou acreditar nisso, hein? Mas é a questão da presença, né, cara? Quando a gente tá presente, é o momento de flow, né? Muito estado de flow é exatamente eu já isso, não vou nem falar, fazer surpresa, porque eu sempre, nessa hora que ele fala, eu falo, mas já acabou, tipo... Eu sempre faço isso, porque isso passa muito rápido. Passa muito rápido. Bom, né? Se não cortar, a gente vai falando aqui. A gente vai fazer 3 horas de podcast. Eu amo. Não, e esse tema é isso, né? Pensamento. É muito bom. Cara, não tem como a gente não filosofar, né? Não tem como, não. Tem que ser, né? A filosofia foi pra isso, né? Esse é o momento certo, né? Este é o episódio pra falar sobre isso, exato, né? Então, hoje a gente tem a permissão para. Cara, mas pra finalizar, a gente faz um bate-bola. Tá? Vamos Esse nessa. é elemento surpresa aqui da história pra ti. E aí, nesse bate-bola, eu vou falar uma frase ou fazer uma pergunta, e aí você emenda ali e complementa. Beleza? Boa. É verdade, é só pra não levantar a mão. Um easter egg pra você que tá ouvindo a gente. Quem tá vendo, na verdade, quem tá ouvindo não vai conseguir ver. Mas quem tá vendo a gente no YouTube, busquem no último episódio um movimento sutil de Isa pra baixar a minha asa aqui, ó. Tipo, sai da minha frente. Deixa meu espaço. Exato, mas procurem que esse é o easter egg do último episódio. Cara, vamos lá então. Preparado? Nosso editor vai colocar uma vinheta bonitinha aqui, vai rolar um cenário, você vai ver depois. Boa.
Cara, pensamento crítico pra você é ser capaz de fazer perguntas. Boa. O seu maior desafio com pensamento crítico? É não me paralisar nas perguntas, mas é continuar em movimento, sabe? Então, usar isso como uma forma de seguir adiante, de construir coisas novas e não abortar coisas que já estão acontecendo. Perfeito, muito bom. Um mundo com mais pensamento crítico é um mundo... mais justo. Um mundo mais justo. Muito Eu bem. acho que é mais justo. E futuro do trabalho, pra você é? Futuro do trabalho, pra mim, eu acho que é todo mundo ter dignidade. Eu acho que é meio isso, assim. Acho que a gente tem condição de, por meio do trabalho, produzir dignidade pra todas as pessoas. Perfeito. Muito bem, uma Muito salva de bom. palmas pra Felipe. Zerou o podcast. Zerou. Nota 10. Zerou o jogo do tá pensamento. Zerou o jogo do pensamento crítico. Cara, quero te agradecer Imagina, oficialmente eu que aqui por agradeço ter muito. vindo. Obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, passar esse tempinho maravilhoso conosco. Pô, foi um prazer enorme estar aqui, esse momentinho da gente poder pensar junto, compartilhar a nossa vida, esse espaço de atuação, esse espaço no mundo. Eu saio muito feliz e preenchido de estar aqui com vocês. cara. Agradeço muito. Que Obrigado. bom, Felipe. Foi um prazer poder trocar, exatamente. Eu anotei várias coisas aqui, fui anotando hoje. Caderno hoje tá. Várias questões que eu quero depois conversar mais e pesquisar, né? Várias coisas interessantes, esses experimentos e também, né, da tua experiência. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Prazer receber. A gente é meio abusado, assim. A gente vai pedindo mais e mais. Da Tem mão, gente a que já voltou. quer abraço, Tem quer gente tudo. que já voltou aqui mais de uma vez. Uhum. Então, fica já aí, portas abertas para quando você quiser também estar com a gente. Vai ser um prazer. Ótimo, Obrigada. será um prazer da minha parte também. Eu que bom. agradeço. Boa. Quero agradecer também, Isabela Jabor. Muito obrigado pela parceria. seu Mais Otávio um Falcão, episódio. Mais um episódio. O sétimo. Eu já tô com uma ansiedade. Não, é verdade, só faltam Porque 4. faltam 4. 4. E... Não, 4? São São 5. 12, São faltam 5. 5. Como eu vinha frisando. Como eu vinha falava, frisando, são 5. Mas eu já tô com uma certa saudade. Dá uma tristezinha, né, que tá acabando. Mas tudo bem. Mas tá bom. Mas pra você que tá ouvindo a gente, não tem problema. Você pode ouvir todos os outros episódios, assistir todos os outros episódios. E pra você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Se você gostou e só nesse caso, até a próxima. Tchau, tchau. Sem mais delongas, um podcast da Binous. Siga a gente no Instagram, @binous.oficial e acesse o nosso site, www.binous.com. Lembrando que Binous é com B mudo. Se cuida e a gente se encontra no próximo episódio.